Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e nesta quinta-feira vamos falar da última polêmica envolvendo a franquia Star Trek. Novas séries foram apostas ruins? Como os fãs veem essa dissonância nas equipes de produção? Como assim linhas do tempo? Alguém vai assistir Sessão 31? Tudo isso depois da vinheta. Para compreender melhor, vamos ter que fazer aquilo que os cientistas vulcanos juram de pé juntos que não dá pra fazer, mesmo a série mostrando que isso acontece desde os episódios lá nos anos 60. Uma sutil viagem no tempo. Em 2009, estreia o novo filme de Star Trek com a assinatura de J.J. Abrams, que até então ainda era considerada uma grata surpresa aí no mundo dos filmes de ação blockbuster, e que teve uma interessante aceitação do público, tanto que conseguiam ainda render mais 2 filmes. Não era uma linha do tempo alternativa, era uma realidade alternativa. Todos os filmes e séries ficariam agora conhecidos como a linha do tempo Prime, alusão a primeiro, primordial, principal, etc. Já os eventos do filme corresponderiam à linha do tempo conhecida como Kelvin. Isso porque a mudança brusca nos eventos e tecnologia se dá quando a USS Kelvin se envolve em um acidente fatal no espaço, proveniente da ação de viajantes do tempo. Não irei aqui entrar na seara dos livros e quadrinhos para não confundir ainda mais. Ou seja, vai além daquela diferença de universo espelho que aparece nas séries antigas. O filme de 2009 gerou um paradigma completamente novo para a franquia. Visualmente, o universo é absurdamente diferente. A própria tecnologia utilizada é infinitamente mais avançada e vistosa que a série original. E isso não é só por causa das óbvias melhorias tecnológicas aqui do mundo real. Havia uma intenção artística em renovar o universo de Star Trek. A nova linha do tempo, pela lógica do filme, levava alguns fãs à interpretação de que os eventos de todas as séries e filmes anteriores seriam igualmente apagados. Eventualmente, a trilogia de filmes com Kirk, Spock e companhia vivendo aventuras bem diversas das originais chegou ao fim. Quer dizer, pelo menos é o que a gente acha, porque tem gente que jura de pé juntos que vai ter um 4º filme. E depois do fim dessa trilogia, a franquia parecia que podia entrar em um estado de dormência. É aí que entra Star Trek Discovery. Diga-se de passagem, sua primeira temporada foi anunciada ainda na Netflix, prometendo mundos, fundos e até estrelas, com ação e tecnologia que obviamente já era inspirada nos filmes mais recentes. Surge então uma pequena discussão no fandom de Star Trek. Discovery, que já prometia em sua sinopse ter seus acontecimentos contemporâneos às aventuras de Kirk e Spock, fazendo com que muitos, e eu incluso, acreditassem se tratar de uma série na realidade alternativa, não ia acontecer desta forma. Surge então uma pequena discussão no fandom de Star Trek. Fez com que muitos, e eu me incluo, acreditassem se tratar de uma série nessa realidade alternativa da USS Kelvin. Mas os produtores mandam uma bomba bem na nossa cara. A nova série se passaria assim na realidade comum a todas as outras séries e filmes anteriores, na linha Prime. Por falar em Prime, este sem dúvida foi o erro primordial de Star Trek. Apesar do trailer meio sem gracinha e da recepção não tão boa do resto do fandom, eu até ainda estava um pouco otimista com relação a Star Trek Discovery. Além de ter como destaque a atriz Michelle Yeoh, bons anos antes de ser premiada com o Oscar, mas já extremamente bem sucedida como heroína em filmes de ação, seria também a primeira vez que eu acompanharia Star Trek semanalmente, já que a última série televisiva, Enterprise, acabou quando eu ainda era bem jovem. Tudo que eu assisti foi primeiramente através de reprises e posteriormente através de... Mas eventualmente veio a decepção. A primeira temporada já não funcionou pra mim, e eu nem tentei, à época, assistir a segunda temporada. Depois veio Star Trek Picard, e sem querer me alongar, pois o que não falta são vídeos sobre a série aqui neste canal, foi uma experiência sofrível que só conseguiu salvar um pouquinho a lavoura lá na 3ª temporada. Paralelamente tivemos Prodigy, uma animação mais voltada para crianças. Eu não conferi, porém sei que envolve a Voyager pelas imagens. Também tivemos a animação voltada para o público de Rick e Morty, para o público adulto, chamada Lower Decks. Eu assisti aos 5 primeiros episódios e não gostei. Simplesmente não era pra mim. Mas enfim, é provavelmente a mais bem sucedida das novas empreitadas do universo Trek. Após a conclusão da segunda temporada de Discovery, 2 novos projetos, enquanto todos esses que eu já citei até agora estavam já flutuando em serviços de streaming diversos, são cogitados. Devido aos desdobramentos na narrativa, surge a ideia de Star Trek Strange New Worlds,
que seria uma continuação da história do Capitão Pike, a bordo de uma Enterprise anterior a Kirk, e também uma série que agora será um filme, a ponto de estrear, que se chama Seção 31. Eu assisti as 2 primeiras temporadas de Strange New Worlds e posso falar que nunca detestei tanto o Capitão de Nave Estelar quanto o Capitão Pike. E olha que eu assisti Futurama, hein? Aliás, também nem sonhem em assistir o filme da Seção 31, o trailer já é pavoroso. Vamos fazer uma rápida recapitulação na ideia dos produtores aqui. Uma série que já começou cambaleante. Deu fôlego de alguma forma à criação de diversos e mais diversos outros produtos. É bizarro falar, mas nunca se teve tanto Star Trek disponível na televisão. E ao mesmo tempo parece que nunca se achou Star Trek tão irrelevante. Chegando aos tempos atuais, Star Trek Discovery alcançou a marca de 5 temporadas e foi cancelada ano passado. Strange New Worlds está indo para a 3ª temporada e uma 4ª já está a ponto de ser confirmada. Lower Decks segue rumo à sua última temporada, e acredito que até de forma exitosa. Além disso, o filme da Seção 31 já está pronto e quase lançado lá na Paramount Plus. E mesmo assim, a cobertura sobre a série só tem 2 tônicas. Ou é morna, meramente descritiva das próximas produções, ou é crítica bem negativa sobre a condição atual da franquia. Star Trek está hoje na mesma encruzilhada de muitas das franquias colossais de outrora, ainda que não tenha, mesmo no auge de sua popularidade, alcançado a repercussão de gigantes como Star Wars e as animações da Disney. Em suma, o que ocorre é uma busca por uma nova audiência que está chegando muito tardiamente, enquanto vê a audiência antiga esvaziar rápido demais. Múltiplos fatores levam a isso, mas o que é inegável é que a ideia de dar essa recalchutada no cânone, ou seja, fazer de Discovery e Strange New Worlds séries da linha Kelvin em vez de Prime, sem dúvida é algum tipo de aceno. Resta saber a quem. Aos fãs mais antigos dando sentido às suas críticas anteriores, ou a novos fãs, pois ao destacar as 2 séries novas, evita ter que continuar justificando quebras com a cronologia original e até na mudança de alguns conceitos e personagens já bem estabelecidos. Só o tempo pode dizer, mas acredito que o tempo desses booms de revival de velhas franquias está expirando, e é bem possível que os produtores já tenham detectado isso, levando-os a ter que tomar decisões mais drásticas. Como já fã de longa data de Star Trek, eu acho que a ideia de trazer essas novas séries para a linha do tempo dessa trilogia de filmes do J.J. Abrams é acertada. Eu acho que apesar dessa tentativa desesperada de juntar os fãs novos com os velhos o tempo todo, ter algum fundo de ideia boa, brilhante, porque acha que vai conseguir um lucro melhor, vai conseguir uma série mais potente, vai conseguir já começar uma série com alguns fãs já esperando, que é algo que as séries que estão tentando franquias novas não são capazes, obviamente. Eu acho que é uma ganância muito grande que, no fim, aleija o próprio produto que eles estão fazendo. Eu acho que o ideal seria realmente, a partir de agora, fazer essa diferenciação. Olha, existe o Star Trek antes desse filme. É aquele lá que tem Star Trek Voyager, Deep Space Nine, Enterprise, a série clássica, todos aqueles filmes. E tem a linha Kelvin, que é essa a partir dos filmes do J.J. Abrams. Você tem a trilogia de filmes, você tem Strange New Worlds, você tem Discovery, vai ter Seção 31, etc. Eu, pessoalmente, teria mais interesse em conhecer essas novas versões de Star Trek do que ficar assistindo algo que não está caracterizando bem uma série que já existe, um produto que já existe. Porque a diferença entre as séries anteriores, que sempre existiram e sempre existiram polêmicas, por exemplo, quando teve Next Generation, muitos anos depois da série clássica, porém, quase que concomitantemente com os últimos filmes da série clássica, teve muito choro, muita confusão, muito problema, mas presta atenção, ela não tentava ser uma série paralela à aventura do Kirk e do Spock. Era uma série posterior. Todas as séries, com exceção da Enterprise, elas eram em momentos posteriores à série clássica. Ou seja, ele já tinha essa preocupação muito mais interessante de você dividir as coisas um pouco. Então, pode ter tido naquela época gente que só gostava das coisas clássicas. E depois gente que só gostava desses a partir do Next Generation e quem gostasse dos dois. Quando eles tentam forçar a fazer essas 2 séries como sendo canônicas no universo Prime e paralelas às aventuras do Kirk e do Spock, cara, é muito sem sentido. Não faz. A linguagem das pessoas hoje é diferente.
não é só a tecnologia. Não é só a forma como se filma, não são só os efeitos especiais. É tudo, até a forma de pensar tá muito diferente. Então, eu acho que se eles tivessem dito desde o início, olha, vamos fazer uma série baseada no universo do J.J. Abrams, eles poderiam começar desfalcados na questão de fãs antigos. Mas eles teriam mais chance de vender uma coisa nova. E eu digo por mim, eu daria muito mais chance desde o princípio, porque eu já estaria na expectativa de uma série diferente. Eu tenho assistido pelo menos umas 2 vezes ou 3. Eu acho que já assisti mais... Não, assisti 2 vezes, dependendo do filme. Esses novos filmes do J.J. Abrams. E no momento que eu paro de pensar naquilo como Star Trek antigo, eu até acho algumas coisas bacanas no filme. Eu gosto de algumas coisas. Então trazer a ideia de uma franquia com mais ação e menos diálogo, que era o que tinha na série antiga, pode ser uma forma de vender esse novo Star Trek. Agora, o que não dá é você fingir que essa banana agora é a mesma pera de antes. Porque não é. Eu não sei qual o futuro de Star Trek, mas admito que alimentar a expectativa cansa. E num mundo onde nunca foi tão fácil, primeiramente, escolher outra coisa para assistir e também ter acesso à franquia original, eu realmente não vejo como esperar que os fãs antigos, que foram assim como eu, abandonando o barco aos poucos, deem um novo voto de confiança. E se é o momento do novo fã, cabe a Star Trek e a todas as franquias pop que se encontram nesse dilema criar novos personagens, novos paradigmas e talvez até uma nova mitologia. Tudo leva a crer que neste grande rio dos serviços de streaming, colocar um pé em cada barco vai fazer você se molhar e perder as 2 embarcações. Pode Star Trek voltar a ser relevante com a aposta em 2 linhas de tempo alternativas? Isso eu estou doido para saber se vai acontecer. Assistir às séries que vão sair disso? Nem tanto. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar o que acha de Star Trek e ficar de olho nos próximos vídeos. Obrigado e até mais. Achei.